Agora eu vou deixar o telefone aqui para gravar a voz do senhor. Aí o senhor pode falar a altura assim, normal. E a gente pode começar a ir respondendo as perguntas. Eu vou fazer as perguntas primeiro. Aí o senhor vai só me falando sobre. Aí se tiver alguma pergunta mais sobre, eu vou continuar fazendo a pergunta. Aí a gente primeiro vai começar sobre quem o senhor é, né? Seus dados pessoais, a família do senhor. Aí eu vou fazendo as perguntas e o senhor vai dando para a câmera, né, o seu relato. O senhor pode falar tanto para a câmera como olhar para mim, não tem problema não. Quer dizer, na verdade é melhor que o senhor olhe para mim, né? Certo. Eu diria. Aí, a princípio eu queria saber do senhor qual é o seu nome completo e como o senhor gosta de ser chamado. Antônio da Silva Santo. E onde é que foi que o senhor nasceu? Eu nasci em São José de Maria Quitéria. Aqui em Feira de Santana? Aqui em Feira de Santana. É distrito de Maria Quitéria, Feira de Santana. O senhor sabe mais ou menos como é que foi o dia do nascimento do senhor? Contou histórias para o senhor sobre como foi o dia assim que eu estava nascendo? A história que eu tenho do meu nascimento, que foi uma alegria para a família, meu pai, minha mãe. Eu fui o primeiro filho, né? Fui o primeiro filho, então foi aquela maior alegria. Todo pai, toda mãe, quem tem o primeiro filho, é uma riqueza. E como é que foi que escolheram o seu nome? O senhor sabe? Eles já te contaram essa história de como escolheram o seu nome? Não, eles escolheram o meu nome, é um nome assim, bem diferente, mas não foi combinável esse nome, aí botaram Antônio. Eles botou o nome assim, Amenegido, mas não foi combinado para a família, aí botou Antônio da Silva Santo. E sobre os pais do senhor, quais são os nomes deles? O nome do meu pai, Albertino Pereira dos Santos, e a minha mãe, Rufina Dionisa da Silva Santo. Seus pais faziam o quê da vida? Meus pais, eles eram lavrador, já morreram. Lavrador, trabalhava na roça, agricultor, né? Agricultor, coisa de roça. E eles também vieram lá do distrito de Maria Quitéria? Tudo de lá, do distrito de Maria Quitéria. Então a família toda mora lá? Toda lá. Desde os pais do senhor até os filhos do senhor, todo mundo mora lá em Maria Quitéria? Todo mundo mora lá, em Maria Quitéria. O senhor tem irmãos, mais irmãos? Tenho. Quantos irmãos o senhor tem? Os meus irmãos, aos todos, são 9, entre homens e mulher. Agora que 2 irmãs faleceu. Problema da mama, câncer de mama, elas faleceu. Aí continua ainda 7 irmãos, homens e mulher, ao todo 7. Quantos homens tem e quantas mulheres o senhor sabe contar? Tem 5 homens e 2 mulheres, que 2 morreu. Aí, o senhor pode falar um pouco sobre o que é que seus irmãos fazem? Posso. Nós veio trabalhando com meu pai naquela época. Meu pai foi lavrador. Depois ele foi dando um estudozinho, esses filhos dele, um estudozinho da possibilidade que ele podia dar, né? Aí hoje eu, o mais velho, sou pedreiro. Eu tenho um irmão que foi segurança, trabalhou em Salvador de cobrador de ônibus. Hoje já passou a ser segurança e hoje já está aposentado. E o outro irmão, Júlio, também, ele é aposentado também, trabalhou de segurança. E tem o caçulo, ele não tem a mente meia fraca, ele trabalha lá pela roça com a gente, entendeu? E eu sou pedreiro. Sobre a sua família, assim, agora só a sua, o senhor tem esposa? Tenho. O senhor pode falar um pouco sobre ela? Qual é o nome dela? O nome dela é Rosalina Batista Santo, entendeu? Ela foi uma trabalhadeira, lutou muito a vida com a família dela, foi muito trabalhadeira, perdeu o pai com 11 anos,
Fui pra a roça trabalhar para sobreviver, mas a mãe, entendeu? Aí de momento eu, a partir de 19 anos, conheci ela, comecei a namorar, passei 6 anos namorando, depois casei. Casei e a gente vive essa vida até hoje. Eu tenho 40 anos de casado. Graças a Deus, graças ao bom Deus. E quantos filhos o senhor tem? Infelizmente, eu não tive filho nenhum, entendeu? Tem aqueles problemas que a gente tem de organizamento, do organismo, que não deu para ter filho. Eu tenho uma filha adotiva, ela já está com 28 anos. O senhor pode falar um pouco sobre ela? Qual é o nome dela? Jussandra Batista Santos. E o que é que ela faz assim? Adotei ela, quando ela chegou o tempo de estudar, nós botou ela na escola, continuou estudando. Depois minha esposa lutou por uma vaga para ela no Assis, com conhecimento. Aí ela veio para o Assis, estudou, fez o ginásio. Depois daí do Assis veio para aqui, para a universidade, fez um curso de enfermeira, mas ela não quis seguir o curso. Depois fez de medicina, depois não quis seguir o curso. Agora fez dentologia. E o senhor tem alguma religião? Sim, católico. Nós somos católicos, da Igreja Católica. O senhor pode falar um pouco sobre a igreja que o senhor frequenta? O senhor frequenta alguma igreja, assim, com frequência? A nossa igreja lá, que nós frequenta, desde a idade de menino, que eu vinha mais minha avó para a igreja. Às vezes minha mãe estava meio cansada, não podia vir. A gente já esperava a minha avó, que ela morava depois um pouco. Aí eu pegava minha camisa e passava, que mamãe estava descansando, pegava o ferro, passava a camisa e olhando que era minha avó vinha. Quando ela vinha, bora meu filho, bora, eu leguei. Ela chamava assim, leguei, bora, bora. Aí a gente vestia a roupa, eu e meu irmão Felipe, e acompanhava ela para a igreja. Ia lá para a igreja, ela rezava. Tinha as amigas dela que tinha o rancho, que já ia para dormir lá. Todos aqueles dias de festa, dormia lá. Mas ela não tinha, né? Ela vinha para casa. De noite, 10 horas da noite, a gente vinha andando. Eu, meu irmão e ela, e algumas pessoas que acompanhavam também, não vinha só não, né? Entendeu? Mas era bacana aquele tempo, entendeu? A gente vivia uma vida sem medo. Hoje a gente tem medo, que as coisas hoje ficou difícil, as coisas hoje, eu não sei, tanta gente que não quer trabalhar, quer achar as coisas fáceis, a gente fica com medo, mas naquele tempo era bom. Minha avó foi uma velha muito batalhadeira, e minha mãe também, meu pai também. Foi bom, eu gostei daquele tempo, eu tenho saudade da minha avó. A gente vinha para a igreja, ela ia naquela amiga que vendia o doce, aquele doce bom que a gente gostava, ela comprava o doce, aquele bala de queimado, doce queimado, a cocada natural branca e aquela queimada preta, aí enrolava no lencinho, fazia o pacotinho para trazer, para ela agradar a todos os netos que chegassem na casa dela amanhã. Minha avó era cuidadosa. E sobre a infância do senhor, o senhor já fez, o senhor é batizado? Fizeram o batismo do senhor? Sim, fui crismado naquela época, procurei meu padrinho de crisma, que antes já era batizado, né? E ele batizou e depois crismou. Ah, então é o mesmo padrinho? Mesmo padrinho. E madrinha também? Madrinha também. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a infância do senhor. O senhor pode continuar falando livremente do jeito que você está falando, porque eu estou vendo que o resultado está bom. O senhor está gostando de falar sobre a história do senhor, né? A minha infância, né? A minha infância foi uma infância muito boa, porque eu lutava na roça com meu pai,
Ele prendia a gente um pouco para a gente não deixar sair, que isso hoje eu agradeço, né? Que se eu fosse um cara pivete para querer fazer tudo, aí hoje eu não era um cara aproveitado, né? Para estar aqui hoje com você, certo? Aí ele, bora fazer as coisas, não tem que estar malandreando, o estingue-lingue, ele cortava tudo no facão, não deixava um. A gente ia fazer o quê? Obedecer. Obedecia e aí a gente foi lutando a vida, até quando a gente foi se entendendo, procurando um trabalho, uma coisa, entendeu? Ajudava ele de roça, trabalhava de olaria, entendeu? Mas aquele serviço de olaria era um dinheiro muito pouquinho. Era só mesmo que a gente não pode ficar sem nada. Depois eu fui lutando a vida, hoje eu sou pedreiro, já tenho uns 38 anos já, 40, de que eu trabalho de pedreiro. Hoje na construção civil, eu só não faço a parte elétrica. E o que você pensar, eu faço. E na infância do senhor, quais eram as brincadeiras assim que o senhor fazia? As brincadeiras, a gente ia para a roça, depois contratava o colega um final de semana para ir conversar e ir numa festa, o pessoal rezava nas casas, fazia aqueles caruru às vezes, quem tem um filho mabaço fazia o caruru, a gente ia comer o caruru, fazia aquele samba bonito, aquele samba de roda, todo mundo assim, ia entrando um cada vez no samba, era bonito se eu fizesse aquilo para vocês verem. Cada vez entra uma cantando samba, parmeado, tocada violão e pandeiro e tambor. A gente fazia aquela festa bonita. A coisa das antiguidades era lindo demais, entendeu? Que hoje ainda é lindo, mas não busca mais aquelas coisas muito. É mais pouco. Hoje a tecnologia aumentou, cresceu, melhorou, por exemplo, em muitas partes, melhorou muito, né? Mas aquelas antiguidades foi ótimo. Aí nessas festas de antiguidade que o senhor falava assim, que faziam samba, que faziam assim, caruru e chamava todo mundo para comer. Essa festa tinha alguma relação assim com a igreja? Era tipo assim, festividade de Cosme e Damião? Tinha aquela festividade de Cosme e Damião. Ele é o santo protegido da igreja, Cosme e Damião. O padre fala muito nesse santo, entendeu? Era bacana, entendeu? Daí por lá, essa coisa assim de Cosme e Damião era muito forte lá em Maricté? Era muito forte naquele tempo, todo mundo fazia. E às vezes quem nem tinha Cosme e Damião fazia seu samba, a sua promessa. Vou fazer uma promessa a Cosme e Damião, a gente vai fazer uma coisa boa aqui, ele vai nos ajudar, mulher, e nós vamos fazer. Todo ano nós vamos fazer a festa, a reza, o samba, sambava até, às vezes, até 4 horas da manhã. Aquele samba, todo mundo sambava alegre, abraçava, brincava, sem zoada nenhuma. E dentro desse contexto assim de festa, assim, que o senhor estava falando sobre, tinha alguém que sentava assim, pegava assim os meninos pequenos, a juventude assim, sentava e contava história pro senhor? Não, falava assim, aquele menino que não fazia, não tratava direito dentro daquele setor, a mãe chamava, não meu filho, não é assim não, ó, a gente estamos aqui fazendo um samba, tá com sono? Vou botar para dormir. A vizinha assim, não, ele tá com sono, leva ele para dormir, bote nele, bota para dormir. Pronto, botava ele ia se dormir e o samba continuava. E assim, tipo, as histórias que eu falo era tipo, sentar assim e contar história assim de tipo bicho-papão, o lobisomem. Isso, tinha. Quem é que sentava e contava essas histórias pro senhor? Meu tio, olha, cuidado. Existe o lobisomem, que a gente chama o bicho-papão, e tem o zumbi, tem o outro, o zumbi, o bicho, o lobisomem e o
Era esses três. Aí ele disse, cuidado que existe isso. A gente ficava pensando assim, será que existe isso mesmo? Mas naquelas antiguidades tinha, entendeu? Tinha pessoas que se encabulavam com essas coisas. Mas isso não é certo, isso é lenda. Hoje não existe mais isso, hoje acabou tudo isso. Mas a maioria do pessoal da roça naquele tempo se encabulava muito com essas coisas. E a gente ficava com medo. E uma das vezes a gente saía tarde à noite e sentia aqueles remorsos que eles falavam. O vento pegava aquelas plantas, jogava assim, aquele vento forte. Lá na frente o zumbi assoviava, dizia que era o zumbi. Mas aquilo era coisa que convocava na mente da gente, não era nada disso. É que quando a gente tem aquilo aplicado na mente, a gente já sai pensando e acontece. Que tinha isso nada.